Será que uma mãe quer castigar os seus filhos? Nem pensar. Por isso, as aparições que falam de castigos de Deus são absolutamente falsas. Absolutamente falsas. Absolutamente falsas. O que está implícito nessa fala do padre Stefano Secchi, que é simplesmente o reitor da Pontifícia Academia Mariana Internacional e, em tese, a maior autoridade do Vaticano hoje no que diz respeito ao assunto da Mariologia, é que as aparições de Nossa Senhora de Fátima são absolutamente falsas, as aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso são absolutamente falsas, aparições de La Salette são falsas, até mesmo as aparições de Nossa Senhora das Graças devem ser absolutamente falsas. Afinal, todas essas aparições marianas falam em castigos enviados por Deus à humanidade e muitos desses castigos, inclusive, já se consumaram historicamente. Que critério é esse do Padre Stefano? Se uma aparição fala em castigo, ela é falsa. Diante dessa fala extremamente infeliz, eu decidi fazer um pequeno compilado de qual que é o papel dessas revelações e aparições na vida da Igreja, baseado numa ampla gama de teólogos, e o que pensar desse suposto critério novo que esse sacerdote então está apresentando. Se você quer entender esse assunto e distinguir também aparições verdadeiras de aparições falsas e bizarras que se multiplicam por aí, inclusive com gente na internet fazendo lives, supostamente recebendo mensagens de Nossa Senhora, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! No mês passado eu vi uma notícia interessante que era o seguinte: Santa Sé cria observatório para estudar possíveis aparições da Virgem Maria, com a finalidade de estudar fenômenos místicos nos diversos casos cuja autenticidade ainda não foi aprovada pela Igreja. A Pontifícia Academia Mariana Internacional, que é o órgão do qual o Padre Stefano é o reitor, criou este observatório com o objetivo de interpretar não apenas as aparições marianas, mas também lacrimações, locuções interiores, estigmas e outros fenômenos místicos do passado e do presente que ainda aguardam uma resposta da autoridade eclesiástica. A razão de ser, então, desse observatório é, sobretudo, ajudar os bispos que, nas suas dioceses, têm supostos casos de visões e revelações, a discernirem se eles devem ou não conceder aprovação eclesiástica para a divulgação da suposta mensagem, construção de um possível novo santuário. Uma iniciativa, em tese, muito bacana, porque nós estamos numa época de falsas aparições, de falsos videntes, de gente que fica profetizando as coisas mais absurdas, e é necessário se utilizar de todo o rigor que a Igreja sempre, até algumas poucas décadas atrás, utilizava para tratar desse assunto. O Padre Stefano também menciona outra finalidade são atividades de pesquisa transdisciplinar em conjunto com instituições acadêmicas, tanto leigas quanto eclesiásticas, e a publicação dos resultados da pesquisa realizada. Bem, vamos falar um pouco então sobre essa questão das revelações. Em primeiro lugar, a revelação oficial, pública e notória de Deus para a humanidade é o conteúdo do Antigo e do Novo Testamento e foi encerrada com o falecimento do último apóstolo, no caso, São João Evangelista, mais ou menos no ano 100. A partir daí, a missão da Igreja não era acrescentar nada ao depósito da fé que tinha sido entregado a ela. Após o falecimento de São João, a missão da Igreja é guardar e transmitir às novas gerações o depósito da fé cristã. A revelação, então, oficial de Deus, ou seja, tudo aquilo que eu devo acreditar se eu quero ser um católico, se eu quero ter a fé católica em grego é conforme o todo, e se eu não acreditar em alguma das coisas que estão ali explicitamente ensinadas na Escritura, na tradição da Igreja, que foram, por exemplo, alguma controvérsia surgiu e foi depois resolvida pelo magistério eclesiástico, se eu tiro algo disso, eu me torno um herege. Herege é aquele que faz uma escolha. Heresis é a escolha. Eu escolho algumas verdades para manter comigo e outras eu simplesmente não tenho interesse em professar. Então, eu criei uma religião a minha imagem e semelhança a partir do catolicismo, que é completo. Mesmo tendo sido encerrada a revelação oficial, existem também, a Igreja admite, revelações privadas, que não têm o mesmo peso e que não são vinculantes como
tudo aquilo da tradição, da escritura e dos ensinamentos do magistério, mas que são extremamente úteis para a formação dos fiéis. Desde o início da igreja nós temos fiéis que tinham o dom da profecia, que tinham visões, que tinham revelações, que ouviam vozes, né, que são as locuções interiores, ou que viam uma aparição de Nossa Senhora, de Jesus, onde eles, se quisessem, por exemplo, poderiam tocar em Nossa Senhora, então não seria apenas uma visão, era realmente uma aparição da Santíssima Virgem num determinado lugar, anunciando uma mensagem. E embora a igreja nunca obrigue nenhum fiel a crer em nenhuma aparição que a igreja aprovou, a aprovação simplesmente afirma que não tem nada contra a revelação oficial da igreja dentro dessa revelação privada, seria extremamente temerário ver aparições consolidadas, incentivadas por papas, por santos, por doutores. Você pode pensar em Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Fátima, ou as aparições do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, embora no rigor do direito canônico nenhum católico seja obrigado a crer nessas aparições, ele procederia de uma forma extremamente arrogante, extremamente temerária e faltaria ao sentir como eclésia, né, ao pensar como a igreja, sentir como a igreja, agir como a igreja, se ele simplesmente desdenhasse a importância dessas revelações privadas. Então não é uma questão de obrigação no rigor do termo canônico, mas nós também não temos o direito de simplesmente negligenciar favores tão importantes de Deus para a humanidade. Mas como as minhas palavras de um mero jovem leigo não têm peso neste assunto, eu tenho aqui uma coletânea de alguns teólogos extremamente abalizados que vão nos ajudar a entender esse tema. E se você está gostando desse vídeo e quer ver mais conteúdo católico apresentado de uma forma clara, com fontes confiáveis, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você já é inscrito e quer ajudar a contribuir com esse trabalho que leva tudo isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas, aproveita e ajuda o canal, seja assinando pelo Kikante, seja fazendo alguma doação, porque aí você realmente torna possível esse apostolado, que não seria viável se não tivesse esse tipo de apoio. Bom, no tema então das revelações privadas, o padre jesuíta Augustin Paulin, que é um importante autor nesses temas de mística, de graças extraordinárias, afirma: é claro que as revelações ou visões que são de origem divina estão isentas de perigo e são muito úteis, pois a graça só age para o nosso bem. E quando é de ordem tão extraordinária, não pode ser destinada a um bem que seja medíocre. Então, se nós vemos, como eu já vou mostrar, que há muitos elementos para crer com uma fé humana que aquela revelação tem uma origem divina, nós não podemos simplesmente negligenciar ela, porque se Deus, como a igreja ensina, às vezes faz revelações assim, ele faz em temas que são muito relevantes, que são extraordinários, que justifiquem esse verdadeiro milagre que é a aparição de Nossa Senhora para dar uma mensagem aos homens. O padre dominicano Arintero, por sua vez, também afirma: as revelações privadas são utilíssimas para a edificação dos fiéis e mesmo de toda a Santa Igreja. Todas as fontes dessas citações vão estar na descrição do vídeo, no artigo que vai remeter para todas elas, tá? O padre, então, Iturrioz acrescenta: as intervenções sobrenaturais refletem a providência e, por assim dizer, a política sapientíssima de Deus. Isso também é muito interessante, porque, assim como no Antigo Testamento, Deus intervia de uma forma oficial, clara e pública e notória através dos profetas que muitas vezes anunciavam castigos para o povo judeu, porque Deus, que já era considerado pai do povo judeu no Antigo Testamento, e, ao mesmo tempo, era um pai que também castigava os seus filhos quando eles procediam mal e não tinha outra coisa a fazer a não ser dar uma sacudida neles. Você vê clarissimamente castigos expostos nas profecias de Jeremias, por exemplo, que previu a queda de Jerusalém e os judeus diziam que aquilo era bobagem, porque Jerusalém é casa de Deus, o templo de Salomão é o templo de Deus, como que Deus vai castigar o próprio templo? E Deus ia castigar o povo judeu que ocultamente profanava fazendo cultos pagãos dentro do templo de Jerusalém, como exposto na profecia de Ezequiel capítulo 8. Então, Deus também no Novo Testamento manda mensagens extremamente importantes através dessas revelações. Por exemplo,
a revelação do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, Nosso Senhor pede a Santa Margarida que a mensagem dele chegue ao rei da França para que o rei consagre a França ao Sagrado Coração de Jesus. E aí tem uma polêmica se de fato esse pedido chegou a Luís XIV ou se o padre confessor do rei não quis apresentar, mas tudo isso foi feito em 1689. A França não foi consagrada, o tempo passou, 100 anos depois, em 1789, começa a Revolução Francesa que derruba a monarquia e decapita, no caso, o rei Luís XVI. Por isso, o padre Forguet, teólogo francês, afirma: as aparições, longe de serem inúteis ou indignas de Deus, elas apresentam grandes vantagens, testemunham a bondade do Criador e são para o homem um dos meios de conhecer seguramente a religião revelada. E o cônego Auguste Sodreux ainda aprofunda esse assunto, mostrando os frutos maravilhosos que certas aparições já produziram na história da Igreja. A devoção ao escapulário do Monte Carmelo, que foi para um tão grande número de almas um meio de salvação, e do qual numerosos milagres demonstraram uma maravilhosa eficácia, tem por origem a revelação feita a São Simão Stock. O mesmo se deu quanto à devoção ao escapulário da Imaculada Conceição, ao da Paixão ou à Medalha Milagrosa. Quantas graças de proteção, de conversão, de progresso na piedade se devem a tais práticas que tiveram como ponto de partida revelações. E aí nós vemos a atitude errada de católicos que simplesmente dizem: eu não tenho nada a ver com isso porque eu não sou obrigado a crer nessas aparições. Você não é, mas você está indo na contramão do sentir com a Igreja, que era uma das coisas mais importantes pregadas por Santo Inácio de Loyola. Sentir com eclésia. O dicionário de espiritualidade também nos lembra: poderosos movimentos de piedade se viram desencadeados ou alimentados por revelações particulares de uma vasta repercussão eclesial. Agora, como que nós podemos então distinguir o joio do trigo e separar as aparições verdadeiras das falsas? A Igreja ensina que esses fenômenos místicos, como uma visão, podem ter três causas: a causa divina, que nós estamos comentando aqui, a causa humana e a causa demoníaca. Para averiguar a autenticidade de uma possível aparição, a Igreja já vai fazendo interrogatórios, conversas, entrevistas com o suposto vidente para ver se não é um doido. Porque tem loucos que têm visões e às vezes essas visões podem ter uma temática religiosa. Então é preciso ver se é uma pessoa de virtude, uma pessoa que tem a cabeça no lugar, se não é um perturbado, se não é um doente, para já descartar as causas humanas. Descartando as causas humanas, nós precisamos também averiguar se a revelação não tem uma origem diabólica. Porque se uma mensagem começa a negar um dogma da Igreja, começa a ensinar coisas diferentes do que está na revelação oficial, ou ela tem uma causa humana, se isso foi descartado, ela tem uma causa demoníaca. Por isso, Padre Adolfo Tanqueray afirma: toda revelação contrária à fé ou aos bons costumes deve ser implacavelmente rejeitada, conforme a doutrina unânime dos doutores fundada nas palavras de São Paulo. Ainda que nós mesmos ou um anjo descido do céu vos anunciasse um outro evangelho diverso daquele que vos anunciamos, seja anátema. É que, efetivamente, Deus não pode se contradizer, nem revelar coisas contrárias ao que nos ensina pela sua Igreja. Descartando, então, uma origem diabólica e uma origem humana, nós podemos falar numa possível origem divina. Vamos ver se o suposto vidente é uma pessoa virtuosa, se ele é obediente, se ele aceita até, por exemplo, ordem do diretor espiritual de parar de falar na aparição por algum tempo, que também é uma coisa extremamente comum. O padre Antônio Royo Marinho, teólogo dominicano bastante conhecido, também afirma: a principal regra de discernimento, nisso como em tudo, serão sempre os efeitos que produzem na alma as pretensas revelações. A árvore boa não pode dar frutos maus, nem a árvore má pode dar frutos bons. E o Tanqueray aprofunda: as verdadeiras revelações confirmam a alma nas virtudes da humildade, obediência, paciência, conformidade com a vontade divina. As falsas geram orgulho, presunção e desobediência. E vejam como a Igreja é muito prudente nessa matéria. O padre Royo Marinho lembra: quando a Igreja aprova uma revelação privada, não tenciona garantir sua autenticidade. Declara simplesmente que nada contém
que seja contrário à Sagrada Escritura e à doutrina católica, e que se possa propor como provável a piedosa crença dos fiéis. Entretanto, se você está dizendo, não, beleza, é provável, mas não quer dizer nada, seria muito repreensível contradizê-las ou pô-las em ridículo depois da aprovação da Igreja. Por isso que um outro teólogo, Padre Adolfo, lembrando, todas as fontes estão no link na descrição, lembra que nós temos 3 atitudes erradas dos católicos diante das aparições. As atitudes dos alumbrados, que ele até chama colecionadores do maravilhoso, que baseiam a fé deles sempre em aparições de origem muito duvidosa, e revelações, e profecias, e carismas que querem que aquilo que é extraordinário, que Deus só concede em ocasiões muito específicas, seja a prática ordinária e normal da vida da Igreja. Ficam só falando em profecias, em visões e revelações, ao invés de focar na revelação oficial da Igreja e se utilizar apenas das revelações privadas em casos específicos, como um acréscimo desnecessário, mas muito útil, dentro do que importa, que é todo o ensinamento da Escritura, da tradição e do magistério. Mas também é errada, igualmente censurável, a atitude das pessoas que dizem, bom, isso aí pode até acontecer, mas eu não creio, sabe? Eu fico só com o Evangelho, eu não ligo para Fátima, nem Coração de Jesus, eu tenho uma fé bíblica. É uma atitude arrogante que desdenha o princípio da Igreja segundo o qual essas revelações às vezes acontecem, e havendo muitos elementos para crer numa dessas revelações, você age de forma temerária. E a terceira posição errada é daqueles que dizem nada disso existe, nada disso acontece, a ciência explica tudo, a parapsicologia explica tudo, e começam com coisa assim, não, revelação é falso, milagre é falso, exorcismo é falso, é tudo bobagem, fruto da mente humana, que é uma posição tendente ao racionalismo e ao naturalismo, também condenada pelo Padre Adolfo. Mas então, tendo esse conhecimento do que são essas revelações e aparições, o papel que elas têm na Igreja, que é um papel secundário, mas importante, nos ajudando a aplicar concretamente a revelação oficial, o que nós podemos então pensar das falas do Padre Stefano Sekin, que são bastante polêmicas e bastante infelizes. Essas falas vêm da entrevista que está publicada, também vou deixar na descrição, no Alfa e Ômega, na mídia espanhola, onde é questionado o Padre Stefano sobre o que é, né, esse novo órgão que eu mencionei no início do vídeo. Ele vai explicar que, antes de tudo, é um serviço de ajuda e consulta pastoral para os bispos, mas vai vir com comentários como esse, né? A pessoa pergunta: quais elementos podem fazer suspeitar de que a aparição se trata de algo falso? Então ele lembra que tem um protocolo da Santa Sé de 1978 para ajudar a discernir isso, mas há sinais de alerta. Quer uma mãe castigar seus filhos enviando enfermidades ou a morte? De maneira nenhuma. Assim, as aparições que falam de castigos de Deus são absolutamente falsas. Tem outros pontos, assim, na entrevista dele que são bem questionáveis. Por exemplo, logo na primeira pergunta, ele, sobre a questão já de aparições de Nossa Senhora, ele diz: no século XIX, por influência do positivismo, a Igreja quase negava o sobrenatural, não lhe dava importância. O que, assim, para quem sabe o básico, o basicão de história da Igreja, o século XIX é um momento que a Igreja se insurge contra o catolicismo liberal do Lamennais, é um momento em que a Igreja proclama o dogma da infalibilidade, o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Então, ele está falando dos hereges do século XIX, ele identifica os hereges católicos liberais, os hereges de tendência católica racionalista, como se fosse a Igreja, o que também, bom, mostra que ele segue a linha de pensamento deles, né? Mas assim, ele lembra, claro, que falsas revelações muitas vezes são utilizadas para construir santuários com intuitos mercenários, assim, a gente sabe de tudo isso. Mas esse critério do Padre Sekin, que nenhum dos teólogos da Igreja jamais elencou, que uma aparição que fala de castigos é falsa, o que está por trás desse critério? A concepção errada, segundo a qual a Igreja está hoje numa situação de normalidade. Tá tudo bom na Igreja, tá tudo bom no mundo, ou, mesmo que esteja ruim, não está pior que a média. A Idade Média não foi essa época aí de luz que vocês falam, não teve nenhum momento que a Igreja não foi perseguida, não tem nada demais
na situação que nós encontramos hoje. Não adianta que o padre Stefano tente nos convencer de que a situação na igreja não está tão ruim, que sempre foi assim, que o mundo sempre foi corrompido. Afinal, nós estamos na época da consumação de um processo histórico multissecular de destruição sistemática daquilo que outrora foi a civilização cristã, que tinha na sua alma a observância daquilo que a igreja ensinava e a aplicação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo em todos os campos da vida pública das pessoas. Assim, nós estamos no final da grande revolução com R maiúsculo, da grande revolta satânica contra a cristandade, revolta que adentrou no santuário do templo, lembrando que, após o Concílio Vaticano II, falando do pós-concílio, o Papa Paulo VI disse que a fumaça de Satanás entrou no santuário do templo e que a Igreja Católica enfrenta um processo de como que autodemolição, a igreja golpeia a si mesma. Então não adianta dizer que castigos não acontecem, porque nós estamos numa época em que chegou o momento da justiça, chegou o momento da última ratio de Deus, que era enviar sim castigos como previstos em Fátima, muitos dos quais já se concretizaram, como a Segunda Guerra Mundial, como a expansão do comunismo, mas outros ainda estão para se completar. E não adianta o padre Seckin dizer que tudo isso é absolutamente falso. A nossa resposta é que nenhum santo, nenhum papa, nenhum doutor jamais ensinou isso. Chegou um momento em que a humanidade precisa se converter. E se, como na época do dilúvio, como na queda de Jerusalém, ou como na queda do Império Romano, que era um império que ficou meio com vários santos, mas ficou meio católico, mas com modos de vida muito próximos dos pagãos, quando não piores, Deus destruiu o Império Romano, mas concedeu uma grande misericórdia muito maior, que foi a conversão dos reis bárbaros e, a partir daí, o nascimento de uma cristandade muito mais fervorosa do que aquela tentativa de cristianização do antigo Império Romano. Então, para responder ao padre Seckin, comenta aqui: eu creio em Fátima. A humanidade precisa de uma regeneração. E se isso é necessário, como nós podemos analisar, primeiro por grandes castigos que preparam grandes misericórdias, o que é uma constante na história da igreja, que venham os castigos. E se o padre Seckin quiser permanecer nesse otimismo infundado, é um problema da alma dele, mas não tente nos convencer a seguir esse caminho. Que Deus abençoe e salve Maria Imaculada.